Polícia Federal vê contradições e pede novo depoimento do hacker Walter Delgatti, que faz várias acusações ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministro da Agricultura causa confusão na CPI do MST ao dizer que tem amigos no movimento do Sem Terra. Consumidores fazem críticas e Previdência reduz novamente taxa de juros do empréstimo consignado. Presidente da Petrobras reclama de postos de combustíveis que estão cobrando mais de R$ 6 pelo litro da gasolina. Quase 500 mil famílias estão na fila esperando o dinheiro de agosto do Bolsa Família. Terremoto de mais de 6 graus atinge a Colômbia e obriga centenas de pessoas a sair de casa. Brasileiros aproveitam a desvalorização do peso argentino para visitar ou revisitar Bariloche. E a inteligência artificial agora permite que o consumidor experimente roupas sem sair de casa. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O hacker Walter Delgatti fez hoje várias revelações que, se provadas, deverão comprometer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre outras acusações, disse que o ex-presidente pediu para que ele inventasse uma urna eletrônica para simular que é possível haver fraude, para que ele assumisse um grampo contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e que, se ele fosse preso, receberia um indulto. Vamos a Brasília ao vivo com o repórter Ângelo Nascimento, que vai trazer mais informações sobre as declarações de quem ficou conhecido como hacker da Vaza Jato. Boa noite, Ângelo. Oi, Jaqueto, Beatriz, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Um dia bastante movimentado aqui em Brasília por conta desse depoimento de Delgatti Neto à CPI aqui no Congresso Nacional. Lembrando que ele tinha direito, de permanecer em silêncio, direito esse garantido depois de uma decisão do ministro Edson Fachin, lá do Supremo Tribunal Federal. Ele decidiu abrir mão, então, desse direito, pelo menos para responder às perguntas dos parlamentares que fazem parte ali da base do governo, mas decidiu, então, utilizar desse direito para não responder às perguntas feitas pelos parlamentares de oposição, incluindo, inclusive, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Alguns detalhes, então, trazidos hoje pelo hacker nesse depoimento, até mesmo detalhes ou revelações desconhecidas pela Polícia Federal. Primeira revelação que eu chamo a atenção é que ele disse, então, que teve pelo menos 2 encontros com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um deles na residência oficial da Presidência da República, aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. E segundo, então, um hacker, durante esse encontro, que inclusive contou com a presença da parlamentar, deputada federal Carla Zambelli, o ex-presidente Jair Bolsonaro, então presidente da República, teria assegurado a ele uma espécie de indulto, caso ele fosse condenado ou até mesmo preso por conta dessa atuação em relação às urnas eletrônicas. Outro ponto também que ele afirmou é de que Carla Zambelli, em um primeiro momento, teria prometido a ele que ele faria parte da equipe de campanha do então presidente da República, Jair Bolsonaro, mas que no fim das contas ele acabou ficando responsável pelas redes sociais da parlamentar. Um outro ponto também que ele destacou durante esse depoimento é que ele se reuniu no ano passado, em outubro do ano passado, mais precisamente falando com a equipe de campanha do então presidente da República, e que na ocasião foi sugerido a ele a criação de uma espécie de código-fonte falso, ou seja, fake. Segundo ele, então, seria justamente para sugerir que a urna eletrônica era vulnerável e passível de fraude. Ele também falou sobre encontros no Ministério da Defesa, pelo menos 5 encontros com alguns militares. Isso também vai ser apurado pela Polícia Federal a pedido do ministro da Defesa, José Múcio. Inclusive, nesse encontro, um desses encontros, segundo disse então Delgatti Neto, nesse depoimento, de que ele teria colaborado ali com aquele relatório, que foi encaminhado ao TSE logo depois das eleições. Teve a cooperação também das Forças Armadas. É importante lembrar que nesse relatório não houve apontamento de fraude no processo eleitoral, ou seja, no resultado das eleições do ano passado. Muito pelo contrário, apenas algumas sugestões foram feitas
feitas, né, tanto pelas Forças Armadas, pelo próprio Ministério também, em relação a melhorias ali no código-fonte para dar ainda mais segurança ao processo eleitoral. Inclusive, ele falou um outro ponto também importante, já envolvendo o ministro do TSE e do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em um outro encontro que ele teria tido com o então presidente da República. E segundo então o hacker, nesse encontro, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria dito que eles teriam conseguido grampear o celular de Alexandre de Moraes e queria então que o hacker assumisse essa autoria. A gente separou um trecho aí de um dos questionamentos que foi feito então a Delgatti Neto e ele explica bem esses pontos que a gente já trouxe até aqui. Vamos acompanhar. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. O senhor considera que a deputada Carla Zambelli fazia mediações com o senhor sem o conhecimento e o consentimento do Bolsonaro? Não. O senhor considera que Carla Zambelli, em certo sentido, era uma mediadora entre os interesses do Bolsonaro para fazer chegar ao senhor? Sim. Obrigado por essas respostas também. Vamos seguir um pouco mais. Eu faço avaliações a qualquer momento. Enquanto Delgatti prestava depoimento aqui à CPI do Congresso Nacional, os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ficaram reunidos e decidiram que vão apresentar uma queixa-crime contra o hacker. Além disso, o ministro da Defesa, como eu já disse, José Múcio, então, vai pedir uma investigação da Polícia Federal para identificar quais foram os militares que se reuniram com ele em 5 ocasiões em que ele esteve no Ministério da Defesa. E uma vez, então, que identificados esses militares, vai ser aberta uma sindicância, segundo o próprio ministro adiantou, Jaqueto e Beatriz. A Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão contra um homem que dizia ser terrorista da rede internacional Al-Qaeda e morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A PF afirmou que ele xingou e ameaçou explodir uma bomba no ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os agentes vasculharam a casa do suspeito em busca de provas sobre supostos crimes de ameaça e terrorismo. As investigações continuam em sigilo. Ricardo Salles, deputado federal pelo PL, relator da CPI que investiga a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, afirmou que já possui 98% das informações necessárias para elaborar o relatório final. Durante a sessão de hoje, Salles e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, discutiram após o ministro relembrar da polêmica declaração de Salles sobre passar a boiada durante uma reunião ministerial do governo Bolsonaro em meio à pandemia. Carlos Fávaro compareceu na sessão da CPI na posição de convidado. Ao comentar o depoimento do líder do MST, João Pedro Stedley, sobre a produção do campo, Fávaro atacou diretamente o deputado federal e relator Ricardo Salles. 12 milhões de hectares e muito provavelmente quase todos dessa certificação do algodão estão nas áreas de fronteira, são exemplos de produção sustentável de respeito ao meio ambiente. Então, todos aqueles, e deve ser isso que o João Pedro Stedley disse aqui, eu não vi o depoimento dele, a fala dele, a participação dele aqui, é esse que ele se referiu como referência. Como quem faz as coisas certas. E devem, e geram emprego e oportunidade, e devem continuar assim, e ser exemplo para todos os outros. Agora, aqueles que querem transgredir, aqueles que querem desmatar legalmente, passar a boiada, botar fogo, queimar, tem que ser punido nos rigores da lei, ponto, acabou.
Ricardo Salles rebateu o ministro e disse não ter vergonha da sua fala. Já é a segunda vez que eu escuto o senhor usando esse termo, passar boiada. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter dito isso. Primeiro porque eu sou muito amigo da pecuária, então acho que passar boiada é algo muito positivo. Segundo, que o senhor, quando era senador, cansou de ir no meu Ministério da Boiada, fazer defesa de produtores rurais do seu estado e pedir favores para o seu estado. Então, na hora que o senhor foi lá, aliás, não foi só no meu ministério, foram em vários outros, está cheio de vídeo seu aqui, falando do governo do Bolsonaro. Claro, não, sua prerrogativa está correto. O que me espanta é o senhor ter feito campanha para o Senado usando a imagem do Bolsonaro e depois vindo ser ministro do PT. Os ânimos durante a sessão continuaram exaltados após o ministro dizer que tem amigos no MST ao responder um questionamento feito pelo deputado Evair Melo, do PP. Senhor ministro, o senhor deu uma entrevista ao site Poder 360, que estranhamente essa matéria sumiu do ar, ela não se encontra mais no ar, mas eu tive o capricho, porque eu inclusive registrei no dia. Então o senhor disse que sou amigo do MST, respeito o MST e tenho um ótimo relacionamento com o MST. O senhor continua com esse pensamento? Eu tenho grandes amigos no MST. Eu conheço muita gente boa que luta pela terra, que sonha em ter um pedaço de terra. E aqui, e aí eu faço um comparativo. É legítimo a luta pela terra. É legítima a luta pela terra e pelos meios legais, por óbvio. E eu tenho muitos amigos, sim, que são membros do MST e tenho muito respeito por eles. Durante a sessão, Salles declarou que o ministro estava deixando claro que invadir terras é uma prática legítima. Após mais uma desavença, Fávaro tentou se explicar e disse que a reivindicação de terra e o direito à propriedade são legítimos, mas quem invadir deve responder por isso. Pouco tempo depois, após insistência de Salles, Fávaro condenou as invasões de terra. A reivindicação é legítima. Eu entendo que o direito à propriedade, a ter o direito de ter um sonho de um pedaço de terra é legítimo. E é legítimo também o direito à manifestação. Agora, também, quem exacerbar responde por se ele invadir, ele responde por isso. Agora, invasão de terra privada, invasão de prédio público, eu já declarei isso diversas vezes, ao contrário, mais do que contrário, a lei proíbe. Ricardo Salles afirmou que já possui 98% das informações necessárias para elaborar o relatório final da CPI e que não haverá necessidade de prorrogar as sessões. Assim, a CPI, que teve início no dia 18 de maio deste ano, deve terminar dentro do prazo estabelecido, que se encerra no dia 14 de setembro. Além do relatório de Salles, deputados aliados ao presidente Lula preparam um relatório alternativo na CPI com a intenção de fazer um contraponto ao documento que será apresentado pelo relator. E a seguir, o presidente Lula tem mais um dia de reuniões para acertar mudanças na equipe ministerial. E ainda, consumidores fazem críticas e Previdência reduz novamente taxa de juros dos empréstimos consignados. O presidente Lula intensificou as articulações para mais uma mini-reforma ministerial. É hora de acomodar novos partidos à base do governo. Vamos voltar a Brasília, onde o repórter Ângelo Nascimento tem novas informações. Ô Ângelo, já foi definida alguma mudança? As informações para a imprensa, mas não tem jeito. Jaqueto, ontem, pela segunda vez, o presidente Lula se reuniu com o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, justamente para debater essa reforma ministerial, a nova configuração aqui da esplanada dos ministérios. Na prática, então, essa reforma ministerial vai ser uma mudança de rumo, em relação à negociação do governo aqui com o Congresso, porque vai ser entrada oficial do Centrão dentro do governo. Então, pelo que está sendo desenhado até o momento, deve ficar da seguinte forma a configuração dessa nova esplanada dos ministérios. Silva Costa Filho, do Republicanos, vai assumir
assumir o Ministério dos Portos e Aeroportos ou o Ministério dos Transportes. André Fufuca, que já está realmente cravado, né, como ministro, ainda não sabe qual pasta vai assumir, mas tem algumas aqui que já estão no radar do governo, deve ficar com o Ministério do Desenvolvimento Social, que atualmente é comandado por Wellington Dias. Em relação a isso, ele assumir de fato o desenvolvimento social, essa possibilidade está praticamente descartada, segundo alguns interlocutores. Por quê? Porque o trabalho, né, de Wellington Dias tem sido bastante destacado e também elogiado pelo presidente Lula. Por isso, então, André Fufuca deve ficar em outras duas pastas, ou o Ministério aí de Ciência e Tecnologia, no lugar do PCdoB, ou no novo Ministério da Micro e Pequena Empresa, que será recriado. No caso da Caixa Econômica Federal, tanto a presidência quanto também a vice-presidência será entregue para parlamentares integrantes do Progressistas, que celebram isso porque consideram que a entrada, tanto na presidência quanto também na vice-presidência, é equivalente a pelo menos 3 ministérios. Ao longo desta quinta-feira, então, ocorreram reuniões aqui em Brasília para poder também ter essa decisão em relação a essa reforma ministerial. O presidente Lula com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que também é um personagem importante, além dos líderes desses partidos. Não se sabe ainda quando vai ter a definição. Sabe-se os nomes, né? Mas ainda quais os ministérios vão assumir. A tendência é que seja amanhã esse anúncio oficial por parte do governo, ou no mais tardar na próxima semana, porque é uma pressa não só do Centrão, mas também de integrantes do próprio PT. Eu volto ao estúdio. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pediu que as autoridades fiscalizem o preço da gasolina nos postos de combustíveis para que o valor do litro não ultrapasse os R$ 6. Através de suas redes sociais, o presidente da Petrobras disse que mesmo com um reajuste de 41 centavos mais caros nas refinarias, o preço do litro que chega até o consumidor final não deveria passar dos R$ 5,73 no Rio de Janeiro e de R$ 5,83 em todo o Brasil. Na visão de Jean Prates, o pequeno reajuste não foi suficiente para os postos de gasolina modificarem tanto os preços. Por esse motivo, pediu para que as autoridades fiscalizem e tomem as medidas necessárias contra postos de gasolina que possam explorar o consumidor ao cobrar um preço fora da realidade. Essa semana, a Petrobras anunciou que as distribuidoras começariam a pagar R$ 2,93 por litro. Já o diesel chegou ao valor de R$ 3,80 por litro, um aumento de 78 centavos. A petrolífera também detalhou que no caso da gasolina comercializada nos postos, deve-se considerar uma mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro, já que o combustível é misturado com etanol para a venda. A presidente da Caixa Econômica Federal está preocupada com a queda de recursos na poupança por conta da taxa básica de juros da economia. A taxa alta incentiva as pessoas a procurarem outros tipos de investimento e esquecer cada vez mais a poupança, que é a principal fonte de financiamento da casa própria. Desde o ano passado, o banco perdeu 50 bilhões de reais em captação. Rita Serrano afirmou ainda que mesmo que com pequena baixa de juros que teve, a Selic continua alta e a poupança ainda não atrai. E o vice-presidente financeiro Marcos Brasiliano afirmou que não acredita que a volta dos recursos da poupança aconteça tão cedo. O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou hoje uma redução na taxa máxima de juros cobrados em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Nos descontos em folha de pagamento, o teto baixou para 1,91% ao mês, o que significa 24,4% ao ano. Já no cartão de crédito, passou de 2,89% para 2,83% ou 39,7% ao ano. Desde janeiro, foi a terceira baixa nos juros. Reclamações sobre o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS quase triplicaram neste ano. A informação foi divulgada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Segundo a Senacom, de janeiro a junho deste ano, foram registradas 43 mil reclamações sobre empréstimo consignado, alta de 270% em relação ao mesmo período do ano passado. Só que no Procon São Paulo, onde nós estamos agora, a alta foi de 69%, um total aí de 8.400 queixas desse cunho, quase uma queixa por hora
nesse período. Para explicar, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado está a Renata Reis, que é assessora técnica aqui do Procon São Paulo. Eu gostaria já de começar, Renata, falando sobre os principais motivos dessas reclamações. O consumidor é surpreendido com a cobrança de uma operação que ele não reconhece. Muitas vezes não há só o débito no benefício, há também o crédito do valor total do financiamento que ele não solicitou, que ele não contratou. Então, por isso que é muito importante que o consumidor procure a instituição financeira, conteste a cobrança e, não havendo a solução, aí ele pode registrar uma reclamação no Procon, através do nosso site, ou a partir do comparecimento em algum posto de atendimento do Procon São Paulo. A partir do momento que uma queixa é realizada, o que é feito? O fornecedor é automaticamente notificado para a apresentação de uma resposta em 10 dias corridos, onde se espera que a empresa cancele a operação, apresente uma proposta de devolução dos valores que foram indevidamente cobrados e cesse a cobrança no benefício do consumidor. Para encerrar, vamos deixar os canais para a reclamação através do Procon São Paulo? Ele pode fazer o acesso através do nosso site, efetuando um cadastro, ou ele pode procurar um agendamento também através do nosso site, nos nossos postos avançados das delegacias de polícia, ou através dos postos do Poupa Tempo. Tá ótimo, Renata, muito obrigada pelas suas informações. Bem, a gente lembra aqui que o empréstimo consignado é aquele que é descontado diretamente em folha de pagamento, portanto, um dos mais fáceis de ser contratados. Além disso, a taxa de juros dele também é uma das menores do mercado. E justamente por isso, 17 milhões de aposentados e pensionistas do INSS têm um tipo de empréstimo consignado ativo. Isso representa quase metade dos beneficiários do Instituto. Depois que a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo anunciou que não iria mais aderir ao Programa Nacional do Livro Didático para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, na primeira semana de agosto, a Justiça do Estado determinou que São Paulo volte a integrar o PNLD, usando as obras recomendadas pelo Ministério da Educação. Em nota, a Secretaria já informou que voltará a aderir ao programa. O PNLD é o programa do governo federal em que as escolas e redes de ensino podem escolher livros didáticos e de literatura para uso em sala de aula. A escolha costuma ocorrer no mês de agosto, para que a entrega dos livros seja feita a tempo para o ano letivo seguinte. Mas o governo anunciou que não iria mais aderir ao programa, apenas para os alunos do 1º ao 5º ano, substituindo por um material didático 100% digital, com slides produzidos pela própria secretaria, parte do currículo paulista a partir de 2024. A decisão, porém, foi muito criticada, sob o argumento das limitações tecnológicas, além da eficácia da metodologia, por especialistas e da comunidade escolar. A Justiça concedeu na noite de ontem uma liminar que suspendia a decisão da Secretaria da Educação de não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático, atendendo a uma ação popular protocolada por 3 parlamentares do PSOL, em que argumentaram um conflito de interesses da Secretaria de Educação de São Paulo em utilizar apenas materiais digitais. Segundo o juiz Antônio Augusto Galvão de França, da 4ª Vara da Fazenda Pública, a abrupta descontinuação administrativa da adesão ao programa é, em tese, apta a gerar sérios prejuízos à formação escolar dos estudantes e também ao erário estadual, conforme explanado pelos autores. Após a liminar, a gestão de São Paulo afirmou que enviou um ofício ao governo federal pedindo para voltar ao programa. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está recomendando o uso de máscaras para alunos e funcionários em locais fechados e aglomerações. O temor é a volta da Covid. Uma nova cepa do vírus da Covid-19 tem chamado a atenção nas últimas semanas. Conhecida popularmente por Aedes, a EG5 é uma subvariante da Omicron. Atualmente, o tipo mais comum no mundo. A Organização Mundial da Saúde já registrou casos dessa cepa em 51 países e cerca de 1,5 milhão de novas confirmações foram registradas entre 10 de julho e 6 de agosto no mundo. Nos Estados Unidos, a Aedes já é a cepa dominante. As autoridades de saúde pretendem administrar à população doses de reforço de vacina contra o coronavírus feitas com uma nova fórmula.
Por conta desta informação, o Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro teme a uma nova onda da Covid-19. E em nota técnica, a universidade recomenda a alunos e funcionários o uso de máscaras em ambientes fechados. O painel Covid do município do Rio aponta que a taxa de positividade, percentual de testes que acusaram a contaminação, subiu de 2% para 5% entre a última semana de julho e esta semana de agosto. Por outro lado, o secretário de Saúde, Daniel Sorães, disse que a variante Eris, que derivou da Ômicron, já foi encontrada em alguns lugares, mas ainda não chegou ao Rio de Janeiro. Ele também apontou a quantidade de 120 mil doses da bivalente vencendo na semana que vem e serão descartadas caso a procura nos postos se mantenha baixa. Já o prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou na manhã desta quinta-feira em seu perfil nas redes sociais que é contrário à medida da UFRJ, e a Sociedade Brasileira de Infectologia informa que não houve modificação no cenário de casos notificados de Covid-19 ou aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Os sintomas da Eris são os mesmos vistos em casos anteriores da Covid, como coriza, espirros e tosse seca e contínua. Febre e dor de garganta também podem aparecer. E veja a seguir, violência cai em todo o país, com exceção dos estados do Sudeste. E veja também, quase 500 mil famílias estão na fila esperando dinheiro de agosto do Bolsa Família. O Brasil teve queda no índice de mortes violentas nos últimos 6 meses em todas as regiões, exceto no sudeste do país. Segundo o Índice Nacional de Homicídios, o Brasil registrou uma baixa de mortes violentas no primeiro semestre deste ano. Foram 19.700 assassinatos nos 6 primeiros meses, o que representa uma queda de quase 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. São contabilizadas na pesquisa vítimas de crimes como homicídios dolosos, incluindo feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Embora os indicadores tenham diminuído, o Brasil continua sendo um país extremamente violento. Em média, foram quase 110 assassinatos por dia nos últimos 6 meses. Os dados mostram ainda que 16 estados tiveram queda nos registros, como Roraima, sendo a maior delas, com quase 23% de redução. Na contramão, 10 estados registraram alta nas mortes, como o Amapá liderando com o maior aumento. No geral, todas as regiões do Brasil tiveram quedas nos assassinatos, com exceção do Sudeste. O estado do Rio de Janeiro teve a maior alta da região, com 17%. A Polícia Federal cumpriu hoje 10 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participarem e financiarem os atos de 8 de janeiro. Esta é a 14ª fase da Operação Lesa Pátria, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. A operação mira influenciadores digitais que usaram as redes sociais para incitar os ataques de 8 de janeiro. Um dos alvos de prisão foi Fernanda Oliver, acusada de transmitir os atentados ao vivo pelas redes sociais. Dirley Paz é outro alvo. Os mandados foram cumpridos nos estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. De acordo com a corporação, os alvos desta fase são suspeitos de terem estimulado a chamada Festa da Selma, codinome utilizado para se referir às invasões no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. O termo Festa da Selma foi utilizado para convidar e organizar transporte para as invasões, além de compartilhar coordenadas e instruções detalhadas para a invasão aos prédios públicos. Recomendavam ainda não levar idosos e crianças e se preparar para enfrentar a polícia e defendiam ainda termos como guerra, ocupar o Congresso e derrubar o governo constituído, explicou a corporação em nota. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.
A Justiça Federal bloqueou mais de 95 milhões de reais em bens de desmatadores da Amazônia. A decisão foi tomada após um pedido feito pela Advocacia Geral da União para obrigar os infratores a pagarem pelos danos causados ao meio ambiente. Em um comunicado, a AGU disse que o bloqueio foi conquistado em 5 liminares, 3 aceitas no Pará e 2 em Roraima. Ao todo, foram apresentadas 34 ações que cobram quase 500 milhões de reais dos desmatadores da Amazônia e do Cerrado. A fila do Bolsa Família chegou a quase 500 mil famílias em agosto. O número é quase 12% maior em relação a maio. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa passa por uma reconstrução. 494.362. Esse é o número de famílias que poderiam, mas não estão recebendo os valores do programa. A pasta responsável pelo programa declarou que o sistema ficou indisponível em diversas de suas funcionalidades. Entre elas, a manutenção de ações de administração de benefícios, como a habilitação, seleção e concessão. Com isso, o trabalho teve que ser realizado pelas equipes locais e de maneira manual, offline, o que causou impactos na folha de pagamento do Bolsa Família no mês passado. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social afirmou que o fluxo de entrada e saída do programa passa por revisões mensais, conforme o ciclo operacional da folha de pagamento do programa, e que evita o ingresso de famílias que apresentem informações cadastrais inconsistentes. A pasta ainda disse que as oscilações no volume de cancelamentos dos benefícios têm relação com os processos de averiguação e revisão cadastrais. Mesmo com todos os problemas e instabilidade, o Ministério garantiu que esses fatores isolados acontecerão apenas esse ano, pois o programa passa por um momento de reconstrução e reorganização de diversas dinâmicas relacionadas à execução de políticas públicas. O Bolsa Família abrange todos os 5.570 municípios do país. Por meio dele, as famílias beneficiárias recebem um mínimo de R$ 600 mensais. Aquelas com crianças na faixa etária de até 6 anos de idade recebem um adicional de R$ 150 por criança. Pelo menos 21 milhões de pessoas recebem o benefício em todo o país. O número de inadimplentes no Brasil caiu pelo 2º mês seguido, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. O mês de julho fechou com 66 milhões e 100 mil inadimplentes. Isso quer dizer que desde maio, 1 milhão e 100 mil brasileiros conseguiram limpar o nome. Foram 5 meses seguidos de alta desde janeiro, até que nos meses de junho e julho a quantidade de inadimplentes caiu. Apesar disso, o número de pessoas com dívidas ainda é alto. São 4 em cada 10 brasileiros a partir de 18 anos de idade. No mês passado, cada consumidor devia em média R$ 4 mil. A maior parte das dívidas com bancos, mas tem muita gente devendo também para as concessionárias de água e luz. Na avaliação dos pesquisadores da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, a queda na inadimplência é reflexo da redução da inflação, do desemprego e também da taxa básica de juros. Para eles, ainda não é possível atribuir o resultado de julho ao programa Desenrola Brasil, que teve início só na segunda quinzena do mês. Porém, a expectativa é que o projeto venha a reduzir ainda mais a inadimplência no país nos próximos meses. E a dica de especialistas para quem está inadimplente é que a pessoa faça uma análise de tudo o que tem que pagar. Busque ajuda para fazer um planejamento eficaz e que realmente siga esse plano, para então sair do vermelho. Um boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz voltou a chamar a atenção para o baixo índice de vacinação das crianças com até 5 anos de idade contra a Covid-19. Apenas 11,5% das aptas a se imunizarem foram levadas pelos pais aos postos para receber todas as doses. Chama a atenção o fato de que, para esta faixa etária, os efeitos da doença são muito mais rápidos e letais do que para os adultos.
Mesmo assim, os responsáveis não levam as crianças para os postos. Pesquisadores ligados ao Instituto Butantan estão desenvolvendo um creme para ajudar a evitar infecções e formação de queloides, que são cicatrizes com imperfeições maiores que as normais. O medicamento também deverá enfrentar outros efeitos adversos na recuperação de feridas da pele. A pesquisa, iniciada em 2010, utiliza a capacidade do extrato de um fungo localizado no bioma da caatinga de ativar a regeneração celular, processo diretamente ligado à cicatrização. O ecossistema, que só existe no Brasil, tem área de aproximadamente 734 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. Mesmo assim, a caatinga ainda é pouco explorada em pesquisas para formulações farmacêuticas. A pesquisadora Ana Olívia de Souza explica o estudo realizado pelo Instituto Butantan. Nós utilizamos várias espécies de fungos que são coletados da biodiversidade brasileira, testando vários fungos na busca dessas moléculas. Nós chegamos a 2 moléculas que têm ação cicatrizante. E a partir dos primeiros resultados que indicavam algum efeito relacionado à cicatrização, nós direcionamos a pesquisa. É importante que o medicamento chegue ao paciente, na ponta final, porém esse medicamento ele precisa ter um uso seguro, para que se evite efeitos adversos. É importante que vários testes sejam realizados. A cientista do Instituto Butantan destaca que, além de acelerar a cicatrização, a composição também mantém a ferida mais seca, diminuindo o risco de infecção e secreção. Preparamos uma formulação em forma de creme. Nós detectamos que havia a cicatrização num tempo relativamente curto, E como vantagem, a qualidade de uma pele, um aspecto sem a presença de queloides, que é uma desvantagem ao paciente, a pessoa que está com um processo de cicatrização. A composição farmacêutica foi patenteada pelo Butantan e vendida para a startup Biotechnoscience Farmacêutica, que possui acordo com o Instituto. No momento, estão sendo estudados métodos para a produção em grande quantidade e também outras possibilidades de formulação, como spray. O relatório de solicitação de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, está em processo de formulação. Segundo o Instituto Butantan, a previsão de entrega do pedido é entre o fim de 2024 e o início de 2025. Um general russo que dizia conhecer os segredos por trás de um palácio entregue ao presidente Vladimir Putin foi encontrado morto na prisão. Gennady Lopirev, de 69 anos, foi o segundo militar do alto escalão russo a morrer nessa semana. Ele afirmava que o palácio foi construído com dinheiro público para o uso pessoal de Putin. Na última segunda-feira, o general apresentou dificuldades respiratórias e acabou morrendo. Os médicos que prestaram socorro afirmaram que ele tinha leucemia, mas até a morte, a doença não havia sido diagnosticada. A polícia russa ainda investiga o caso. Na manhã de hoje, um alpinista foi preso por colocar em risco a vida de outras pessoas depois de escalar e saltar da Torre Eiffel na capital da França. Segundo a empresa gestora do local, que tem 330 metros de altura, o homem, que não teve a identidade revelada, entrou quando ainda estava fechado, por volta das 5 da manhã, meia-noite pelo horário de Brasília. De acordo com policiais que vigiavam o monumento, o homem, que estava com uma mochila, foi rapidamente detectado. Mas enquanto tentavam detê-lo, ele conseguiu realizar um salto base com paraquedas a partir de um ponto fixo. Após pousar no estágio Émile Antoine, foi levado para a delegacia. O famoso monumento registrou outras perturbações nos últimos dias. 2 alertas falsos de bomba forçaram a evacuação 2 vezes, dia 12 de agosto. Além disso, 2 turistas americanos alcoolizados foram encontrados dormindo na madrugada de segunda-feira, onde passaram a noite após terem conseguido entrar no dia anterior.
E a seguir, brasileiros aproveitam desvalorização do peso argentino para visitar ou revisitar Bariloche. E ainda, inteligência artificial agora permite que o consumidor experimente roupas sem sair de casa. O Hemosul de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, reforçou o apelo para os doadores ajudarem a aumentar o estoque de sangue. Os que estão mais em falta são os tipos sanguíneos O positivo e O negativo. Eliezer e Kátia doam sangue regularmente há mais de 10 anos. Ele, tipo sanguíneo O positivo, ela A positivo. E a iniciativa não para por aí. Eles costumam estimular outras pessoas. A gente já vem, já convida, né, pelas redes sociais, tira foto, marca as pessoas e as pessoas também, algumas já vêm pelo intuito de ver a gente nas redes, né? Vem todo mundo, traz DJ, faz uma festa ali na frente, dança, vem um monte de gente. Da última vez veio 200 pessoas. O Hemosul está constantemente precisando de doações porque é responsável por abastecer os hospitais da capital e do interior do estado. Porque aqui a população é maior, né? Então aí a gente consegue coletar um pouquinho mais e aí consegue então atender, não adequadamente, mas a gente consegue atender dentro do que é o esperado, aí os 79 municípios. Para doar sangue é preciso ter entre 16 a 68 anos, pesar mais de 51 quilos e estar bem de saúde. Hoje o Hemosul está em estado de emergência para os tipos sanguíneos O positivo e O negativo. E para estimular a doação, neste sábado, o Hemosul estará aberto das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem intervalo para o almoço. O ideal para manter o estoque seria doação constante e diária de 150 a 200 pessoas por dia. Seria uma regularidade aí, né, das doações. Né, os doadores comparecerem aqui diariamente, né? E infelizmente não é o que está acontecendo. Um forte terremoto de 6,3 na escala Richter atingiu a região central da Colômbia hoje, incluindo a capital Bogotá. Centenas de pessoas deixaram suas casas, escritórios e restaurantes. Uma mulher morreu depois de se jogar de um prédio em pânico. O tremor teve epicentro no município de El Calvário, no departamento de Meta, e ocorreu às 12h04 locais, 14h04 no horário de Brasília, a uma profundidade superficial inferior a 30 quilômetros. Segundo usuários das redes sociais, o movimento também foi sentido com força em Vila Vicêncio, Bucaramanga, Tunja e Ibagué. Cerca de 10 minutos após o primeiro evento, o Centro Geológico registrou uma réplica com o epicentro na cidade de Vila Vicêncio, no mesmo departamento, desta vez de magnitude 5,6. O centro da Colômbia tem uma grande atividade sísmica e uma das principais falhas geológicas do país. Com a moeda argentina desvalorizada, a região da Patagônia do país se tornou a principal escolha de destino de viagens pelos brasileiros. E agora, além de poderem desfrutar de experiências já conhecidas e típicas do local, Bariloche ganhou uma nova atração. Agora é possível esquiar à noite sob um céu estrelado, ouvir músicas ao vivo numa cúpula climatizada e degustar jantares gourmet. Esta atividade foi planejada pensando principalmente nos menos experientes, com pista de baixa complexidade, mas fornece aulas de esqui para todas as idades. Todo o equipamento necessário para o esqui também é providenciado no local, tornando a experiência acessível a todos. Contudo, vale lembrar também que Bariloche tem diversas opções de esqui durante o dia, o que faz com que seja um local ideal para quem quer desfrutar da neve em diferentes horários do dia. E é claro que você não vai perder a oportunidade de fazer esse passeio, não é mesmo? Para os amantes do frio, Bariloche é um dos destinos ideais e de menor custo. Comprar roupas sem sair de casa e não enfrentar problemas de tamanho das peças, sem contar a vantagem de saber se vão combinar, não é uma coisa do futuro. A inteligência artificial realmente está deixando a ficção para trás. Será que o brasileiro prefere comprar roupas na internet ou ainda vai às lojas físicas para usar os provadores? Eu ainda prefiro ir às lojas físicas, até porque eu sofro de ansiedade e esperar na internet. Chegar da internet para mim ainda é um sufoco. Eu prefiro
ir na loja experimentar. Ultimamente eu tenho preferido comprar online, porque você encontra muito mais peças, muito mais rápido, economiza tempo, economiza dinheiro, porque é mais barato. Mas a gente ainda vem aqui, dá uma voltinha, olhar o que tem de novo e acaba comprando alguma coisa ou outra. Prefiro comprar na loja física, porque eu vou experimentar a roupa, vou provar, vou ver se vai ficar tudo certinho. Para você experimentar também a roupa, se serve, você leva. Se não serve, você não leva, né? Do que você comprar pela internet. Eu já comprei pela internet, mas tive problemas com o tamanho. Porque você pede um tamanho e vem outro tipo de tamanho. Às vezes pede uma roupa vem muito grande ou muito pequena. Mas agora, com a tecnologia cada vez mais presente em nosso dia a dia, a tarefa de comprar roupas será facilitada. Se o comércio eletrônico já havia revolucionado a economia mundial, oferecendo variedade de produtos, preço mais baixo e logística facilitada, uma outra inovação digital promete mudar o hábito dos consumidores. A novidade se chama Doris, uma inteligência artificial que vem sendo utilizada como provador virtual de roupas. Duas marcas brasileiras de moda masculina saíram na frente e passaram a adotar recentemente a ferramenta. Fernando Morato, diretor financeiro da Doris Mob, explica como a aplicação funciona. Nosso produto ele é um provador virtual com indicação de sizing, que permite que as pessoas com apenas 2 fotos possam provar qualquer peça do e-commerce de uma loja parceira da Doris e receber uma indicação de tamanho com base nas medidas que a inteligência artificial extraiu dessa pessoa a partir dessas fotos. E essa indicação de tamanho, hoje, nos nossos clientes que a gente já está operando, mostrou uma assertividade de 97%. Há cerca de 2 anos, a gente identificou essa dor do mercado de moda, que primeiro, as pessoas não tinham a mesma experiência no online que na loja física, e segundo, a devolução de pedidos de peça de roupa compradas online por conta de tamanho é gigante, custando 1,3 bilhões de reais por ano só no Brasil em frete de devolução. Então a gente identificou essa dor 2 anos atrás e teve a ideia de criar a Doris. De acordo com Morato, o setor de comércio eletrônico precisava de inovação, tendo em vista que o lançamento do varejo online aconteceu em meados da década de 1990 com a gigante Amazon. A pandemia ela veio para acelerar o consumo das pessoas pelo e-commerce, mas a inovação não acompanhou essa curva de consumo, né? A gente sabe que o varejo ele é feito de ciclos. A gente chega colocando o consumidor no centro dessa jornada numa integração completa do varejo físico com o varejo online. Após o sucesso com as marcas masculinas, a empresa de tecnologia está negociando contratos com o segmento de moda feminina, que possui um catálogo mais amplo. A gente decidiu começar lançando um produto masculino, porque a roupa feminina ela é muito mais complexa na forma de se vestir, né? Então, em maio, a gente foi para o mercado com um produto masculino e a gente já está em 2 grandes marcas de roupa varejistas masculinas do Brasil hoje, a Zapala e a Reserva. Mas, logo 2 meses depois, agora em julho, nosso produto feminino e infantil também ficou pronto. Então, a gente acredita que aí é onde está um oceano de oportunidades. E para quem ainda gastava sola de sapato, indo de loja em loja, entrando e saindo dos provadores, a novidade é bem-vinda. Não sabia. Muito útil. Agora, essa inteligência que vou comprar roupa, ainda vai servir melhor ainda, né? Como essa inteligência artificial, aí sim, isso facilita. Muito interessante, amei. Neste sábado será realizado aqui em São Paulo mais um evento do Ministério Homens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Será um grande encontro de fé para homens da capital e região metropolitana. Espírito Santo, visita o teu povo. Um encontro para a comunhão com Deus. Vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Um dia para renovar a fé. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 digno de toda a honra e de toda a glória. Um momento de muito aprendizado. E se a pessoa prestar atenção na palavra, ela vai conduzir o telespectador, o ouvinte, a vitórias e mais vitórias e mais vitórias. Amém?
É chegada a hora de mais um encontro do Ministério Homens que Vencem, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. E esse será o dia da retomada. O pastor Carlos Silva explica por quê. Retomada porque a gente percebeu que os homens, eles estão vivendo um momento bem bacana, sabe, de alegria. E a gente percebe isso na liderança dos Homens que Vencem, nos pastores também, nos pastores regionais. Esse entusiasmo, a gente está percebendo aí um movimento bem maior do que a gente via alguns meses atrás. Então eu percebi que é um momento aí de retomar, entendeu? Aquela alegria, aquela vontade de ajudar os homens, né, da nossa igreja, ajudar o homem que está ali, de repente, vivendo numa situação de tristeza, ajudar aquele homem que está ali enfrentando uma doença, problema no casamento. Então, é a retomada. Será uma nova oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus. O objetivo maior é abrir a Bíblia Sagrada e mostrar na Bíblia o que é que o homem tem que fazer para ser um exemplo dentro de casa, um exemplo para a sociedade, entendeu? A gente aproveita essa oportunidade, abre a Bíblia e mostra o que é certo, o que é errado. Então, a gente aproveita a reunião dos Homens que Vencem para mostrar na Bíblia Sagrada o que é que um homem tem que fazer para agradar a Deus, mostrar que ele tem que andar na santidade, entendeu? Que ele tem que viver uma vida nova agora com Jesus, para quando tudo aqui acabar, ele morar no céu. É neste sábado, dia 19 de agosto, às 11 horas da manhã, o dia da retomada. Mais um encontro especial do Ministério Homens que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. Avenida São João, 791, República. Vai ser a maior de todas as reuniões. E a gente vai ter o louvor, vai ter a palavra, e depois eu quero orar por você para repreender esse espírito de tristeza, repreender essa enfermidade que o médico falou que você tem, entendeu? Venha, porque você não vai se arrepender. Vai ser muito especial, em o nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.